Vamos iniciar mais Evangelho, esse sábado. Que Deus nos abençoe. Agradecemos pelo dia, por esse momento, pela família, pelos vizinhos, por todas as pessoas que vão assistir esse Evangelho. Que todo seja abençoado por Jesus. E vamos orarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Hoje vai ser um tema muito importante, porque essa palestra eu tirei do livro do Rodolfo Caligares. É um livro fantástico, né? Ele vai falar um pouco dos mandamentos da lei de Deus. Isso é muito importante. Qualquer, pois, que violar... Eu já vou falar o capítulo que está essa passagem, para nós já fixar, né? Está em Mateus capítulo 5 e versículo 19. No Novo Testamento, evidente. Ele vai falar um pouco dos mandamentos aqui. Qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas o que os guardar, ensinar a guardá-los, esse será grande no reino dos céus. Vejamos o tamanho da responsabilidade que os religiosos da terra têm hoje. Por quê? Porque aquele que não ensinar os mandamentos, que são 10, que é um decálogo, qualquer um desses que você não ensinar e não praticar, nós vamos ser o último a chegar no reino do céu. O último a chegar no reino dos céus, ou o mínimo no reino dos céus. Vejamos bem que responsabilidade que nós temos com os mandamentos. Porque eu sempre falo assim, que religião na terra ainda nós não temos seguido a religião de Deus na terra. Ninguém. Nós temos mais de centenas de doutrina que estuda a religião, mas praticar a religião ainda não. Porque para praticar a religião de Deus na terra tem que observar e praticar os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí sim, e depois que é 3 revelações, a segunda era a lei do amor que Jesus trouxe, e a terceira é a lei da caridade. São 3 revelações só na terra, que veio até hoje e vai ser só essa, não vai ter outra. Porque o Espiritismo é a última revelação, mas não é individual, é coletiva. Nós temos que entendermos, né, dessa maneira. Vamos lá. Mandamentos são princípio ético, transmitidos por Jesus aos homens de todos os tempos, através de emissários chamados profetas. Foram sintetizados no decálogo, o qual Jesus não veio revogar, mas veio cumpri-la. Então Jesus falou que o céu e a terra passarão, mas a lei de Deus não passará, nem um ponto, né, nem uma vírgula, se não ser praticado na terra inteira. O terceiro mandamento, é claro que tem 10, né? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Tem uma série de mandamentos. E o sábado é o terceiro mandamento da lei de Deus. Daí quando a gente fala que o sábado é o terceiro mandamento da lei, todo mundo, sábado, por que não é domingo? Domingo é o primeiro dia da semana. Não existe na terra uma contagem que começa do segundo dia. Segundo dia, né, já é segunda-feira. O primeiro dia é domingo. E o sétimo é o sábado, que é o dia sagrado de Deus na terra. Mas não precisamos ficar preocupados com o sábado, sabe por quê? Porque dentro da própria lei da natureza
vai ser observado o sábado, pela própria Constituinte Humana mais tarde. Por quê? Porque vai ser, com certeza, nós vamos trabalhar só 5 dias por semana. Sábado e domingo não vamos mais trabalhar. Já não vamos, nós aqui mesmo na firma, aqui nós não trabalhamos no sábado, mas não é nós, todos. Tem milhares de pessoas que não trabalham mais no sábado. Todos os departamentos públicos não trabalham mais no sábado. A maioria das empresas grandes não trabalham no sábado. E vai chegar um tempo que ninguém mais vai trabalhar no sábado. Quem trabalhar no sábado, que tem um plantão, como um médico, como a saúde, daí sim, daí o certo mesmo, o correto, o médico fazer um plantão no sábado, mas ele se doar nesse dia que ele vai trabalhar. Ele não vai cobrar. Jesus não cobrava no que ele fazia no sábado e pediu para nós não cobrar. Então, os médicos ganham muito bem, podia hoje, mas no futuro muito mais. Ele vai chegar um tempo que não precisar. Eles podem ir no sábado e se doar como caridade, ajudar o próximo com a capacidade que eles têm. Não precisa cobrar no sábado, vai lá e se doa. E nós não somos médicos, mas não podemos se doar no sábado. Ir visitar os asilos, as creches, né? Nos bairros. Quantas pessoas que precisam de uma ajuda? Nos próprios hospitais nós podemos no sábado, mas ir lá orar e se doar. É isso que Jesus fazia. Jesus trabalhava no sábado. Todas as pregações de Jesus, todo o trabalho de Jesus foi no sábado, porque é um trabalho espiritual. Não era trabalho material. Jesus nunca trabalhou materialmente. Ele trabalhava espiritual. Por isso que ele trabalhava no sábado. E pediu para nós trabalhar também nesse mandamento, que nós trabalhamos no lado espiritual. O material você ganha em 5 dias. E 2 dias você pode tirar, então, para descansar e visitar as pessoas. Visitar os parentes, fazer oração, cantar hino, agradecer a Deus. Isso é importantíssimo. Então, os mandamentos da lei de Deus dá para ser cumprido sim. E vamos cumprir essas leis, né? Vamos lá. Efetivamente, no Sermão da Montanha, várias vezes após usá-lo o exemplo, né, são ouviste por Jesus. Vejamos bem, vamos iniciarmos de novo aqui para nós não gaguejarmos aqui. Efetivamente, no Sermão da Montanha, várias vezes após usar expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, o mestre acrescentava, eu, porém, vos digo, e entravava a expor novos preceitos, novas normas de conduta, de modo a conduzir-nos a uma justiça mais perfeita, assim como o exercício da misericórdia e da fraternidade universal. Sentimentos esses quase desconhecidos até então. Veja, os mandamentos da lei de Deus até então ainda é muito desconhecidos. Porque ainda se transgride muito as leis de Deus. E lei não é para transgredir, é para observar. Leis foi feito para observar. As leis não são parábola, nem alegoria, nem metáfora. Os mandamentos são leis. Agora, as leis de Deus nós vamos transgredir, mas nós vamos ter que pagar. Porque com a lei de Deus ninguém escapa. A lei de Deus é reta, correta. Você pode querer lograr todo mundo, mas não logra a si mesmo, porque está registrado na nossa consciência. Toda transgressão das leis de Deus está gravado dentro de cada um de nós. Vejamos bem, quando nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos fazer fazer uma revisão do que nós fizemos na Terra. E daí nós vamos ver quanto que nós erramos, quanto nós deixamos de fazer o bem. É assim que vai sermos cobrados, não é? Porque Jesus nunca cobrou ninguém, nunca perdoa a todos, ajudou a todos, e Deus infinitamente também, é amor infinito, Ele não vai cobrar ninguém, porque Ele deixou as leis, essas 10 leis. O que é essas 10 leis? O 5º mandamento é não matarás. Quanto que se mata na terra?
Quanto se agride na terra, agride o ser humano, agride os animais, agride a natureza, agride as águas, agride tudo, polui tudo. Isso aí tudo é leis, é o 5º mandamento, não matarás. 6º, não roubareis, né? Então, nós vemos que nós temos longe ainda para cumprir os mandamentos da lei de Deus. Veja bem, respeitar, pois, esses mandamentos e explicá-lo à humanidade para que todos saibam conduzir-se com acerto, fazem aos outros somente o bem, tal como esse sejam para si mesmo. Faz aos outros tudo o bem, não é? Como se nós quiséssemos que os outros nós fizessem. E nós temos que fazer também. Perdoar para ser perdoado, amar para ser amado, né? E amar aos nossos irmãos. Porque senão nós não vamos alcançar o nosso objetivo, que é a felicidade interior. A fim de que a Terra venha a ser um mundo feliz, e não esse vale de lágrimas, onde as dores e as aflições levam às alegrias, muito mais doença, muito mais sofrimento hoje do que alegria. Dificilmente uma família hoje na face da terra que não tem sofrimento, que não está em sofrimento, que não tem dificuldade, de uma maneira ou de outra. Mas todos sofrem que vem na terra, todos. Todo, rico, pobre, intelectual, analfabeto, todos sofrem. Só no nascer aqui já é um grande sofrimento. Os Espíritos nos ensinam que o maior sofrimento do Espírito é vir habitar um corpo carnal. É o maior sofrimento para o Espírito. Porque ele vai entrar numa cadeia. Ele vai ser encaixotado num corpo físico. E só para nascer já é muito difícil. É dor para a mãe e dor para aquele que está nascendo. Já pensou você vindo do mundo espiritual livre? Vir aqui reduzir, né? E nascer pequenino de novo, esquecendo tudo aquilo que nós vimos lá no mundo espiritual e das vidas passadas, porque é o esquecimento, quando nós vamos para a Terra, dá o esquecimento, nesses 9 meses é um processo de esquecimento, para depois você nascer e começar novamente a vir os flashes durante a vida daquilo que nós somos. Isso é a verdade, mas nascer aqui é muito difícil. Você já pensou em nascer aqui, ficar 9 meses dentro de um ventre e depois sair, não saber onde que está? Oh meu Deus, onde eu fui cair? O que é que eu estou fazendo aqui? Fica completamente sem noção. Ah, se não tivesse a mãe para acolher nesse momento. Se não tivesse os braços amorosos de uma mãe, esperando esse filho nascer 9 meses. E depois, na hora que nascer, ele está perdidinho, não sabe onde está. Não sabe nada. Daí a mãe tem que dar um mamazinho no peito, né? Tem que dar roupinha para vestir, porque vem nu, vem peladinho, nuzinho. Vai ter que receber, então, a roupinha, vai ter que receber o alimento. E não é só os primeiros dias, nem 9 meses. Vamos botar 20 anos. Cuidar de uma pessoa hoje, na verdade, é 20 anos. Porque depois vem a adolescência, né? E depois vem os estudos, depois vem tudo ainda, é uma série de trabalho que nós temos em função dos nossos filhos. Vejamos bem, é uma missão muito nobre, mas muito árdua. Um filho receber um espírito na terra hoje tem que ter muito cuidado. E tem que se preparar muito, em 2. Porque no fim fica um só cuidando. Porque separam, fica um só com a responsabilidade. Isso é muito complicado. 2 já não é fácil para nós criar família, já não é fácil. Porque 2 já tem que correr muito para dar um bem-estar para o filho, porque tem que dar bem-estar material e espiritual. Então exige muito de 2 pessoas para cuidar da família. Um sozinho vai ficar capengo, vai ficar com muita dificuldade. É o que está acontecendo muito hoje. Então nós não estamos observando os mandamentos, né? Diz assim que nós temos que se juntar e multiplicar, trazer os espíritos para a terra, mas
com muita responsabilidade. Então ainda é um mundo de muita dor, de muitas lágrimas, que supera nessa transição a própria alegria. Difícil uma pessoa que é alegre, tem suas horas muito difíceis. Todos que estão num corpo físico na Terra. Por isso não somos um maior que o outro, nós somos iguais, nascemos iguais, vamos morrer igual. Tudo que um tem, outro tem, aqui a natureza dá todo igual para todos nós, todos os filhos de Deus têm as mesmas condições, são atendidos da mesma maneira. O sol é para todos, a chuva é para todos, o ar que respiramos é para todos, a água é para todos, a natureza é fantástica. E dá para todos, dá para o pobre, dá para o rico, dá para todas as raças, todos têm o mesmo direito, os mesmos deveres, as mesmas condições, a natureza dá para todos. A natureza não vai dar para um mais que o outro, dá para todos. Se um é mais inteligente e trabalha mais, com certeza que vai ter mais. A pessoa que trabalha menos, ele vai ter menos. Depende do trabalho, do estudo e do esforço individual de cada ser humano. Isso aqui é a lei do progresso. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Observando as páginas sublimes do Evangelho, irmãos, no tocante ao necessário cumprimento da lei, tal será a nós nos planos da espiritualidade da Terra, que nós temos que desenvolvê-lo e praticá-lo, essas leis. E essas leis é de todos os tempos e todos os países. Essa lei é de todos os tempos. Vamos ver aqui. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa dos homens? Religiosa do homem? Qual o papel do Velho Testamento para nós hoje? Vamos lá. No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, como a fonte mater da revelação da lei divina. Se não tivesse o Velho Testamento, nós não tínhamos essa orientação, porque o cristianismo veio depois. Mas aonde estão as leis gravadas? Numa pedra. Mas onde foi escrito nessa pedra? No Velho Testamento, que é a base de toda a evolução da Terra. Está no Velho Testamento, trazido pela mediunidade de Moisés, escrito numa pedra, saindo fogo. Mas não é esse fogo material, é o fogo espiritual. E ficou gravada nessa pedra, né? E essa pedra que os construtores rejeitaram e estão rejeitando até hoje, os religiosos, porque são os 10 mandamentos da lei de Deus. Difícil a pessoa na Terra hoje que prega os 10 mandamentos, e muito menos que observa. Então, vejamos bem que está lá no Velho Testamento. Aonde? Lá em 20 de Êxodo, em ordem alfabética. Está lá no capítulo 5 e no capítulo 6 de Deuteronômio. Os mesmos mandamentos que Moisés escreveu no segundo livro e depois no último livro de novo. Escreveu quando ele estava se despedindo da terra. Ele voltou a falar nos 10 mandamentos e deixou para a posteridade, deixou para o futuro. Porque ele sabia que ninguém ia observar esses mandamentos naquela época. Mas ele deixou. E tão interessante que esses 10 mandamentos, todas as constituintes da humanidade, em todos os países, eles tiram dessas 10 leis. Todas as leis que os homens criaram, todas as leis nas constituintes, nas cartas magnas, tudo é tirado dos 10 mandamentos da lei de Deus. Já pensou? Deus escreveu só 10 leis. Observe essas leis e pratique, vocês vão para o reino do céu. Vocês vêm embora para o reino do céu. Mas praticam, mas ninguém pratica. Hoje ninguém pratica na terra. Nunca se pecou tanto, nunca se errou tanto. Nunca
A fé esfriou tanto entre os humanos nessa época, nesse período. Todos nós sabemos disso. Ninguém mais conhece praticamente ninguém. É muito difícil. Até nós temos dificuldade também. Nós também, porque temos um espírito muito ainda ignorante, muito atrasado. Nós temos muita dificuldade de vencermos a nós mesmos. Porque vencer os outros não é a nossa missão. A nossa missão é vencer nós mesmos. E esses mandamentos, essa carta, essa constituinte divina, porque a carta magna divina é os 10 mandamentos. Não tem outro na face da terra. Não tem, é para todos os países e para todos os tempos, gente. Nós ainda temos rejeitando essas leis. Então é interessante quando eu falo que está no Velho Testamento, mas está no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, as 10 leis de Deus também, todos no Novo Testamento. Mas interessante que está também na obra espírita, na doutrina dos espíritos superiores. O que eles vieram fazer no século, quando eles trouxeram a terceira revelação, que Jesus foi a segunda, que ele mesmo era o amor, que era do amor, que Jesus veio, que ele é o amor. Mas depois veio a terceira revelação, que é a lei da caridade com o espiritismo, né? A doutrina dos espíritos superiores. O que eles nós passaram novamente? Repetiram as 10 leis, ordem alfabética, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, está lá os 10 mandamentos que está em 20 de Êxodo, que está lá em 5 e 6 de Deuteronômio. Os mesmos mandamentos em ordem alfabética. E se nós lermos a obra espírita, os 5 livros, está os mandamentos em toda a obra espírita. Todas, os 5 livros de Kardec falam nos mandamentos. Porque quando fala em mandamento, leis morais é os mandamentos da lei de Deus. As leis da natureza são as leis de Deus, os mandamentos. Né? As leis divinas são todas, é os mandamentos. E tem toda a parte. Quando falar nessas leis, é lei de Deus. Só que nós temos que saber explicar. Cada mandamento tem a sua função. Cada um que nós violar um desses mandamentos, nós vamos ter que pagar por isso. Se nós matar no 5º mandamento, nós vamos ter que responder por isso. Se nós roubar, nós vamos responder por isso. Se nós não honrar pai e mãe e não ajudar eles, nós vamos responder por isso. Quando nós chegar velho, ninguém cuida de nós também. Vamos ser jogados na sarjeta também. Ou lá para o fundo dos quartos da casa, né? Então, por quê? Porque nós não demos o amor até o fim. Daí nós vamos receber o resultado daquilo que fizemos. Então os mandamentos não podemos transgredir, porque vai voltar para nós. Essa transgressão vai voltar para cada um de nós. Então nós temos que muito, muito cuidado, né, dessa maneira. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de justiça, até hoje, no mundo, até hoje esse mandamento está na íntegra, para ser cumprido ainda. Veja bem, no mundo foram alteradas pelas seitas religiosas do passado, pelos reis do passado? Foi sim. Foi mudado alguns mandamentos pelos imperadores, mas tem que voltar novamente na íntegra, porque é para todos os tempos. E nós temos dentro desse tempo, né? É para nós e para a geração futura. Enquanto nós não praticarmos esses 10 mandamentos, nós não vamos embora para planetas melhores. Nós não vamos embora para colônias melhores. Nós vamos ficar aqui nesse meio ainda, porque lá no mundo espiritual é praticada essas leis. Porque quando nós vamos para lá, nós temos o mesmo, com as mesmas ignorâncias, com as mesmas... Vamos transgredir lá do mesmo jeito que transgredimos aqui. Nós vamos ver um meio, no mesmo meio que temos aqui. Você acha que quando você morre vai mudar tudo? Não muda nada. Nós vamos para o mesmo meio que nós vivemos aqui, com as mesmas pessoas ainda. A maioria, com as mesmas pessoas. Quem são as pessoas que estão muito inspiradas? São as pessoas que viveram aqui no passado. É agora no presente. Que vão para lá, outros vêm, uns vai, outros vêm. É a lei. Tudo é assim. Desde a natureza é assim. A natureza também se renova. Já pensou se a semente nascesse uma vez só e morresse junto com os pés, com as frutas, com os cereais? Se morresse a semente, dá uma vez e aí vai morrer? Acaba tudo. Porque a semente não morre. Ela cresce, floresce
vai trazer os frutos, vai trazer os cereais, o feijão, o arroz, o trigo, e vai multiplicar. Daí você lança o que de novo? Para nascer de novo? A semente. A semente se lança de novo na terra, para nascer de novo. Será que nós somos diferentes do nosso corpo físico? Claro que não. Nosso corpo físico também é transitório aqui. Por isso que o Espírito é eterno, então o Espírito vai e vem quantas vezes for necessário. Porque nós não cumprimos nenhum dos mandamentos, na verdade, esse evangelho, no primeiro capítulo, é muito difícil quem está pregando hoje. Parece que as pessoas correm das leis. Leis para quê? E sem as leis nós não vamos chegar no nosso objetivo. É a mesma coisa, a terra não tem leis também, não tem que ser cumprido? Ainda na terra ainda tem muito jeito de burilar essas leis humanas, mas de Deus nada. Nem uma vírgula, nem um tio, nem um ponto passará sem nós cumprirmos na íntegra essas leis. Quanto tempo vai? Milênios. Do jeito que nós somos rápidos na nossa evolução espiritual, nós somos mais lentos do que uma tartaruga andando aí, na nossa evolução espiritual. Queremos fazer o quê? Em 100 anos, 1000 anos? Não fizemos nada. Passa assim uma encarnação, você faz muito pouquinha coisa. Você passa aqui, você parece que vem aqui tirar férias. Aqui não é para tirar férias, aqui é muita responsabilidade, compromisso, muito trabalho, gente. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus reis e seus imperadores, procuram modificar os textos sagrados, que aconteceu. Tem muita coisa que foi burilado, adulterado dentro das escrituras. Vejamos bem, sagrado. Todavia, apesar das alterações transitórias, porque vai voltar na íntegra para ser observado, os 10 mandamentos transmitido à terra por intermédio de Moisés, o maior médio espetacular da terra foi Moisés na época dele. É um extraordinário, tinha várias mediunidades. Sempre a ressurgir, sempre vai vir ressurgir na sua pureza primitiva, na sua ciência divina, que são os 10 mandamentos, que todos na terra vai ter que observar e praticá-lo. Vai pela terra pegar o evangelho, curar o enfermo, limpar, dar de graça, que é de graça recebesse, Jesus disse. Mas agora não é só isso, agora é mais ainda. Por isso que vai se ampliando. Agora vai por toda a terra curar os enfermos, limpar os leprosos, pregar o evangelho e praticar os mandamentos da lei de Deus. Agora está mais. E para até praticar os mandamentos de Deus. Naquele tempo era só pregar, agora tem que praticar. Pregar é uma coisa, praticar é outra. Bem mais difícil. Vamos lá. Na sua pureza primitiva, como a base de todos os direitos do mundo, toda a justiça do mundo, é a base de toda a justiça do mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Toda a constituição terrestre é tirada dos mandamentos. Essa lei de justiça são os 10 mandamentos. Por isso que nós temos justiça ainda material, porque nós não cumprimos a divina. Porque o dia que nós cumprimos os mandamentos, não tem mais justiça. Justiça para quê daí? Daí não tem mais transgressor. Não se mente mais, não se pratica mais o mal. Para que lei? Lei é para os transgressores. Não vamos poder viver pela graça por enquanto. Que graça? E as leis que nós temos burilando, as leis que nós temos transgredindo as leis de Deus? Por isso que o mandamento já serviria, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Já estaria purificado. Porque para amar Deus sobre todas as coisas, primeiro tem que observar as leis que Ele deixou para nós. Como é que eu posso amar a Deus sobre as coisas se eu estou transgredindo as leis deles todos os momentos de nossas vidas? Que amor que nós temos! Amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos transgredindo os mandamentos dele, transgredindo a lei do amor, porque temos transgredindo o nosso próximo, violando, né, as leis até dos homens ainda, que são muito imperfeitas. Imagina as leis de Deus, que não escapa nem um i nem um tio, que nós temos que prestar conta. Prestamos o tamanho do tempo, prestamos o tempo que nós vamos levar ainda para botar em prática isso aqui, vai demorar.
Mas nós estamos no caminho, todos nós, caindo, levantando, chorando, derramando muita lágrima, até sangue. Quanto sangue custou para os apóstolos? Foram mortos, quase todos foram mortos pelos homens, só João Evangelista que não foi. O próprio Cristo foi crucificado, gente, que era a luz do mundo, que é o diretor do planeta Terra, que é o maior espírito que desceu à Terra, que vai nos conduzir a Deus. Ainda tiramos a vida dele. Vibramos ainda quando ele for levar para a crucificação, gritando, aplaudindo, feliz. Crucifica o carpinteiro, solte o Barrabás. Barrabás era um ladrão da época, criminoso. Mandaram pedir para soltar ele e crucificar a luz do mundo. Olha que bonzinho como nós éramos, né? Praticar o maior delito da face da terra foi nós levar Jesus à cruz. Isso aí envergonha a gente, essa humanidade até hoje. Olha que crime que nós praticamos. Isso aí não vai ser fácil. Então, hoje nós sofremos, nós sabemos que sofremos, porque nós fomos muito duros de corações no passado e no presente. Enquanto nós não amolecemos nosso coração, eu tiro por mim mesmo. Estou lutando 50 anos contra minhas imperfeições e não consigo vencer, gente. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Nós não estamos pregando salvação para ninguém. E nem facilidade. Salvação se ganha com as obras, com as virtudes conquistadas, passo a passo. Encarnação em encarnação, em período, até no futuro longínquo de milênio, um dia nós vamos chegar nas moradas mais elevadas. Muita paz, muita luz, né? Espalhe essa semente, né? Compartilhe com as pessoas, porque nós estamos no caminho, porque nós estamos buscando as leis de Deus, para nós observarmos e praticarmos. Que Deus nos abençoe e dê força, coragem, fé, esperança, sempre com a cabeça erguida, sempre buscando o melhor para nós e para todos aqueles que caminham conosco, que não é tão fácil, mas também nós vamos ser vencedor. Que Jesus falou. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de todos.